Então vamos lá. Vamos começar a nossa primeira ação civil pública na prática. Eu quero que você pegue a sua prova, se você puder, baixe o arquivo anexo e imprima esta prova, para você ir lendo junto comigo e a gente testar como se a gente estivesse fazendo a prova real. Eu vou indicando o que é que a gente deve ir sublinhando na prova, porque me parecem elementos importantes. Então vamos começar a leitura, você me acompanha aí. O Ministério Público recebeu denúncia do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Campinas, segundo o qual, durante o período de greve, 13 dias em todo o território nacional, os trabalhadores bancários da Agência Central do Banco Monesco, naquele município, sofreram violências psíquicas e físicas. Segundo narrado na denúncia, o gerente-geral, Sr. Rogério Josias, entrou em contato com os grevistas por meio de telefones celulares, instando-os a trabalhar. Os bancários, após diálogo com a dirigente sindical, resolveram, para evitar a pressão, deixar os celulares com a presidente do sindicato. O banco, ademais, trouxe para a agência paralisada vários empregados bancários de outras agências, de outras cidades, com o intuito, empregados bancários de outras cidades, com o intuito de furarem a greve daquela agência, a pressionar, furarem a greve. Também foram contratados pelo banco 2 fotógrafos com o fito de produzir imagens dos bancários que aderiram à greve. Então, os fotógrafos iam tirar fotos de quem estava ali na greve, de forma a pressioná-los, deixando-os constrangidos e acuados com essa atitude. Após as pressões, os bancários grevistas voltaram ao trabalho, suspendendo a greve. Ao retornarem ao trabalho, houve reunião com os gerentes grevistas, que foram ameaçados pelo gerente-geral de serem despedidos e que eles não poderiam aderir à greve por possuírem cargos de confiança. Assim, ante as atitudes do gerente-geral, os bancários, sucumbindo às pressões e ameaças, resolveram encerrar a greve. Então vamos lá continuar a nossa leitura. Dos depoimentos colhidos no curso do inquérito civil, extrai-se o seguinte: a testemunha 1, que ocupa o cargo de caixa na agência do Banco Monesco, em Campinas, é suplente no cargo de diretoria no Sindicato de Bancários de Campinas. No dia da greve, estava com a senhora Dalva, presidente do sindicato. Senhora Dalva, presidente do sindicato, tentando convencer os empregados a aderirem à greve. E naquele momento, ficou sabendo que os funcionários receberam alertas do gerente-geral da agência, senhor Rogério, dizendo que deveriam comparecer ao trabalho de qualquer jeito. Então, vou sublinhar aqui, comparecer ao trabalho de qualquer jeito, e que poderiam receber ligações telefônicas chamando-os para o trabalho. Ressaltou o depoente que nada disso foi dito em sua presença, provavelmente por ela fazer parte do sindicato, que no dia da greve ouviu funcionários relatando que haviam recebido telefonemas em seus celulares. Assim, os empregados pediram que ela guardasse seus aparelhos celulares, porque tinham receio de receber telefonemas dos gerentes e ficarem constrangidos a voltarem ao trabalho. Que ouviu de funcionários comissionados que o gerente da agência promoveu uma reunião no final da tarde do mesmo dia da greve, que essa reunião foi dirigida, pelo que sabe, apenas aos comissionados, e nela o gerente lhes disse para comparecer à assembleia do sindicato e votarem pelo término da greve. Já a testemunha 2 disse que é secretária-geral do sindicato dos bancários, que estava participando dos atos de greve, permanecendo no saguão do autoatendimento da agência e tentando convencer os bancários a aderirem à greve. Que o advogado da empresa procurava os funcionários, oferecendo-lhes auxílio para entrar na agência e trabalhar. Em adição, o Ministério Público do Trabalho, na 15ª Região,
recebeu notícia de fato com o seguinte conteúdo: trabalho no Banco Monesco. Comecei a trabalhar na semana passada. Outros colegas também comentaram que passaram por isso. Ao chegar na empresa, entre os documentos admissionais, a senhora Eliane do RH me deu um papel em branco e me pediu para copiar com a minha própria mão os seguintes dizeres: eu, Clemenson Serlin Cleve, tenho interesse em não recolher contribuição sindical. Que também lhe foi perguntado se tinha alguma ação trabalhista tramitando contra alguma empresa. Que o depoente informou que o sindicato ajuizou uma ação que o depoente tinha direitos trabalhistas a receber. Que a empresa pediu para o trabalhador assinar uma procuração concedendo poderes ao advogado indicado pela empresa para desistir do direito objeto da ação. Então, o empregado vai dar uma procuração para o advogado indicado pela empresa para ele desistir da ação proposta pelo ente sindical, que, para não perder a possibilidade de ser contratado, assinou todos os documentos. A notícia foi confirmada por outras testemunhas ouvidas de forma extrajudicial. Notificado, o sindicato juntou cláusula de convenção coletiva em que autoriza cobrança de todos os empregados, ressalvado o direito de oposição, caso em que o empregado deverá comparecer presencialmente na sede do sindicato e naquele momento preencher de próprio punho declaração de oposição. Na condição de procurador do trabalho, adote as medidas judiciais cabíveis. Então a gente tem aqui um relato, né, um enunciado, e a gente, na condição de procurador, fazendo a peça prática, a gente vai ter que ajuizar alguma ação. Então vamos ver primeiro o gabarito e depois a gente vai ver a peça de um candidato, analisando parte por parte a peça desse candidato. Então aí a gente vai ter essa parte inicial, que tem boa parte das provas do Ministério Público do Trabalho nos gabaritos. Então, o examinador, e essa parte aqui é uma parte que o candidato tem que dar muita atenção, porque é um ponto em que o examinador olha com bastante cuidado. Eu vou comprovar a vocês isso ao longo da nossa correção. Então, tem que dar atenção. Estrutura lógica formal da petição, domínio de técnicas processuais na elaboração da peça. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns detalhes processuais que são importantes. Desenvolvimento, clareza, objetividade, centralidade temática, coerência e coesão da fundamentação. Qualidade e profundidade da argumentação jurídica. Propriedade e correção da linguagem. Uso correto do vernáculo. Adequação das soluções propostas aos problemas jurídicos apresentados. Viabilidade processual dos pedidos e requerimentos formulados. Veja aqui, pedidos e requerimentos, né? Vamos falar mais sobre isso. A petição inicial que o gabarito esperava era uma ação civil pública destinada ao juiz de uma das varas do trabalho de Campinas. No cabeçalho, a gente teria no polo ativo o MPT, no polo passivo o Banco Monesco. Os fundamentos, esses aqui que tem que estar praticamente decorados para a sua prova, quando você for fazer a prova da terceira fase, quando estiver mais perto da prova, é muito importante decorar isso aqui, porque vai te ganhar muito tempo e é uma coisa que a gente tem praticamente certeza que vai cair, né? Se cair um ACP, você vai ter que citar esses dispositivos, artigo 127, 129, 3 da Constituição Federal, na Lei Complementar 75 de 93, o artigo 83, inciso 3, a Lei Orgânica, a Lei de Ação Civil Pública, o CDC, a especificação da ação, que é a ação civil pública, e a tutela de urgência. A gente vai falar mais sobre isso lá embaixo, mas é muito comum que conste essa ideia de tutela de urgência bem ali no comecinho da prova, né? Quando você for colocar o nome, já coloca aqui a indicação de tutela de urgência. Aspectos formais, ali a correlação entre a causa de pedir próxima e remota e a distribuição sistematizada das questões jurídicas a serem enfrentadas. Sistematização é um item de extrema importância. Eu já comento várias vezes que no meu concurso, uma colega que sabia muito mais do que eu e a prova dela continha muito mais informação do que a minha, mas por não estar tão bem organizada, ela não conseguiu nota para passar.
Se ela tivesse sido mais organizada, ela teria passado. E não é a primeira vez que eu acompanho candidatos que chegam muito perto de conseguir nota, mas porque não conseguem expor a sua ideia com clareza suficiente, com sistematização suficiente, terminam aí perdendo pontos. Aqui a gente vai ter competência funcional territorial, a gente também vai falar mais sobre isso ali na peça do aluno, onde a gente esperava a citação do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 93 do CDC e OJ 130 da SDI 2. Isso aqui vai estar em praticamente 100% das questões que tratam, das ACPs que tratam nesse campo aqui da competência funcional e territorial, e a gente vai somar, eventualmente, se a questão versar sobre meio ambiente do trabalho, que não foi o caso aqui, a súmula, né? No artigo não, a súmula 736 do TST, do STF, que vai nos auxiliar aqui nessa questão do meio ambiente do trabalho. Legitimidade do Ministério Público, vamos ver que a fundamentação é um pouco parecida com aquela que está lá em cima, né? Então a gente vai ter artigo 127, 129 da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4 da Lei de Ação Civil Pública, artigo 83, 3 da Lei Complementar 75/93. Faltou 93 aqui. Então a gente passa, depois dessas questões iniciais, para o mérito, né? Essa questão, ela envolvia o direito de greve, então se falando em direito de greve, tem que falar no artigo 9 da Constituição e que tem status de direito fundamental, né? O direito de greve é um direito social fundamental lastreado no artigo 8º, inciso 1 do PIDESC. Então é muito importante que a gente tenha na cabeça, quando for falar praticamente sobre qualquer tema no MPT, a gente lembrar de falar das normas internacionais. É bom primeiro falar das normas internacionais do sistema mais amplo, né, do sistema global. Então a gente vai falar de DUDH, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai falar dos protocolos, né, de Nova York, o PIDESC, que é esse que está aqui, e o PIDCP. Você vai verificar se o tema que você está falando tem previsão aqui no PIDESC e no PIDCP. Depois você vai passar para o sistema regional, a CADH, vai ver se tem alguma menção do assunto que você está falando. Se tem alguma menção na CADH, se tem alguma menção na DSL, na Declaração Sociolaboral do Mercosul, DSLM. Eu vou falar mais sobre a abreviação, tá? Esse daqui, na nossa aula de redação, eu escrevi aqui abreviado, mas essa expressão não é interessante escrever abreviada, não. Então, no DSLM, algum protocolo específico, protocolo de Pequim, protocolo de Riad, enfim, Declaração de Estocolmo, quando forem temas correlatos. E aí depois você passa para o campo específico trabalhista, as normas da OIT aplicáveis a esse assunto, né? Então, esse aqui é o nosso panorama de normas que a gente tem que citar. Depois, terminadas as normas do âmbito internacional, a gente vai passar para as normas do âmbito doméstico, para a gente aqui importante, o artigo 1º da Lei de Greve. É preciso fazer aqui uma ponderação entre o direito de greve e o direito de propriedade, né? No fundo, eu costumo dizer que em todo conflito trabalhista vai estar um conflito entre o capital e o trabalho, vai estar um conflito entre a livre iniciativa e o valor fundamental do trabalho. Então, ali no artigo 187 do Código Civil, a gente vai ter a configuração do ato ilícito quando o direito a exercer os limites impostos ao seu fim econômico e social, que é o que o Ministério Público defende aqui nesse caso, né? Que a empresa ultrapassou seus limites. Essas regras, as regras que os grevistas têm direito, elas estão ali na Lei de Greve, no artigo 6º, que diz que são assegurados aos grevistas, dentre outros, o emprego de meios pacíficos tendente a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Então, os trabalhadores que estão em greve, eles têm o direito de empregar meios pacíficos, como estavam fazendo na questão narrada. Tem o direito de arrecadar fundos e livre divulgação do movimento. Em nenhuma hipótese, os meios adotados pelos empregados e empregadores poderão violar ou constranger, e veja que ali no enunciado ele fala, deixando as pessoas constrangidas, né? Os direitos e garantias fundamentais de outra. É vedado à empresa adotar meios para constranger
o empregado ao comparecimento ao trabalho. Ali no enunciado ficou bem claro que era esse o caso, né? Bem como frustrar a divulgação do movimento. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade da pessoa. Então, eles podem ali conversar, tentar persuadir, mas não podem forçar alguém a não trabalhar. O parágrafo 7 diz: observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas por acordo, convenção, nota arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. É vedada a rescisão do contrato durante a greve, bem como a contratação, essa parte importante, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, que foi o que a gente viu que a empresa fez nessa questão, né? Além disso, o parágrafo 1º do artigo 6º, como a gente viu, deixa aberta essa tipificação, no caso concreto, de condutas que possam anular o direito de greve. Ali no parágrafo 2º, já fica mais claro essa norma direta, como a gente viu, de que não se pode substituir os trabalhadores que estão em greve. Não cabe à empresa ou seus representantes a prática de atos que possam afetar a manifestação de vontade dos empregados. Esse é um juízo exclusivo dos integrantes da categoria profissional que se encontram em posição subalterna a se manifestar conforme seu convencimento individual ou coletivo, mas nesse caso, no apropriado ambiente, local e tempo, apenas juntamente de seus iguais. O item 2, aqui do nosso mérito, é sobre a carta de oposição. A gente continua falando sobre liberdade sindical, né? Essa questão era toda sobre isso. Eram várias nuances da liberdade sindical. Então, uma coisa interessante aqui era falar sobre a liberdade sindical, talvez até classificar a liberdade sindical positiva, negativa, a liberdade sindical como liberdade de associação, tutelada pela Constituição da República, nos artigos 5º, 17, que fala sobre associação, e artigo 8º, caput, também na Constituição Federal. Como o tema, falei, era sobre liberdade sindical, a gente vai ter a Convenção 98 da OIT, e geralmente essas convenções, elas são citadas em pares, né? São as convenções que estão em pares lá na Convenção, na Declaração de Princípios do 98 da OIT, tem ali os 5 temas que fazem parte das convenções fundamentais da OIT. Uma delas é a liberdade sindical através do par de convenções 87 e 98, que é essa que está aqui, né? Como eu disse, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí se você tiver com o tempo apertado em prova, coloque só o nome da norma. Se você tiver com o tempo um pouquinho mais folgado, vá atrás do artigo específico de cada norma, que isso aí deixa a sua prova ainda mais elegante, mais organizada, demonstra mais conhecimento. Aqui uma do Sistema Local, Carta da OEA, de 48, Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que é a CADH, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem previsão específica ali no artigo 16, aqui embaixo está a redação, né, liberdade de associação, todas as pessoas têm direito de associar-se livremente, com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais e desportivos ou de qualquer natureza. A gente tem também o PIDCP, como eu disse, que também tem previsão nesse sentido aqui embaixo, né? O direito das pessoas de fundar com os outros sindicatos, de filiar sindicatos, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias em uma sociedade democrática ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger direitos ou liberdades alheias. Como a gente estava tratando aqui de atos sindicais, é importante que a gente traçasse um conceito de atos sindicais, ali embaixo eu vou explicar melhor. Dentre as práticas dos atos sindicais, uma delas é a prática, são chamadas práticas desleais, né? Como se recusar à negociação coletiva, utilizar o uso de violência ou artifícios, ardis, intimidação e represália contra trabalhadores, a fim de impedir a criação ou o livre funcionamento dos sindicatos, associações profissionais, núcleos de representação sindical e profissional, comissões internas e etc. Outra citação interessante, CLT 543, parágrafo 6º, muito importante, que diz ali configurar conduta antissindical, dentre outras, estimular, sugerir, auxiliar, induzir,
trabalhadora ou trabalhador a apresentar cartas de oposição de desconto de contribuição instituída em negociação coletiva. Isso daqui está lá no Manual de Atos Antissindicais da CONALES. No nosso módulo de CONALES eu explico um pouco mais essa história da carta de oposição, como foi que a gente chegou nesse modelo, que esse modelo que está aí na questão é um modelo que acontecia muito. Quando veio a carta de oposição e o Ministério Público começou a ver que as empresas estavam entregando um formulário pronto para o empregado só assinar, e aí a gente tomou as medidas cabíveis, as empresas modificaram a técnica e elas pediam para o empregado simplesmente escrever à mão para parecer que era realmente um direito de manifestação, quando não era, né? Por fim, a gente vai ter a orientação 13 da CONALES. E aí, aqui embaixo, a gente vai ter a orientação 13 da CONALES, que é essa aqui, né? As orientações das coordenadorias. É uma coisa importantíssima, cai demais em segunda e terceira fase, e é onde se consagram ali os entendimentos majoritários dentro de cada coordenadoria do MPT. Então, o item 1 vai dizer que o ato ou fato de um empregador ou terceiro coagir, estimular, auxiliar e ou induzir o trabalhador a se opor ou resistir às contribuições, se opor ou resistir ao desconto de contribuições sindicais legais, normativas ou negociadas ou de qualquer outra espécie, constitui em tese ato ou conduta antissindical, podendo implicar a atuação do Ministério Público do Trabalho. O ato ou fato de um empregador impor e ou condicionar a forma, tempo, modo do exercício de oposição, a exemplo da apresentação perante o departamento pessoal da empresa ou de modo virtual, também constitui em tese ato ou conduta antissindical, pois se trata de decisão pertinente à autonomia privada coletiva. Então, chamar o empregado ali para fazer uma pressão para ele se opor a esse desconto. E aí, no final de cada tópico, eu sempre indico que se faça um pedido, né? Pode ser um pedido um pouco mais curto, mas apresentou as fundamentações e no final diz, portanto, deve a empresa ser condenada a tal coisa, um pedido, né? Então, seja a empresa condenada a observar o princípio da liberdade sindical, abstendo-se de praticar por qualquer meio ou forma conduta antissindical, observando o princípio da liberdade sindical esculpido nas convenções 87 e 98 da OIT e artigo 8º da Constituição Federal, abstende-se também de induzir ou instigar seus empregados à assinatura de qualquer documento que vise a oposição do desconto de contribuição sindical. Esse pedido aqui, no final de cada tópico, ele é bom porque ele vai te ajudar a se organizar. Então, quando você chegar no final, você já tem aqui os pedidos ao longo da prova, né? Você vai ter que repetir eles no final da prova. E aí você já vai simplesmente passando o olho no último parágrafo de cada tópico. Mas tem uma função a mais. Se por acaso, espero que não aconteça, você não conseguir terminar a prova, e se você não tiver feito os pedidos ao longo da prova, então imagine que na hora que você está fazendo os pedidos, acabou o tempo, você calculou errado, acabou o tempo. Pelo menos, o examinador já vai ter ali todos os pedidos, um no final de cada tópico. E se você não fizer isso, né, e não der tempo de você fazer os pedidos, é muito possível que você tenha uma nota muito baixa, porque você não conseguiu chegar na parte mais importante da petição inicial, que é fazer os pedidos. O tópico 3 do nosso mérito é esse assédio relacionado à desistência de ações propostas pelo sindicato. Então, lá no manual de atos antissindicais, vai dizer ali que configura ato antissindical relativo ao direito de filiação às assembleias, às reuniões e outras, induzir ou coagir a trabalhadora ou trabalhador a desistir ou renunciar a direito ou objeto de ação individual proposta por entidade sindical para a defesa de direitos da categoria, interesses coletivos ou individuais da categoria. Né? Isso aqui vai estar lá no manual da CONALES. Então aqui a gente já tem mais um pedido. E aí passa para o dano moral coletivo. Esse tema de dano moral coletivo, a gente explica muito melhor todo o fundamento jurídico, toda a história, como foi que a gente chegou aqui. No nosso curso de processo coletivo, né? Está dentro do curso maior do MPT, mas quais são os itens que a gente precisa que conste numa prova, no tópico do dano moral coletivo. Esse daqui também é um tópico que você pode levar praticamente decorado para a prova. Quase todas as questões do MPT caem isso e quase sempre a fundamentação é igual. Então você vai precisar do conceito de dano moral coletivo, vai precisar da fundamentação normativa, artigo 5º, incisos 5 e 10, o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública
responsabilidade civil por ato ilícito, responsabilidade civil por ato omissivo, artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, e você tem que dizer para onde vai a destinação da indenização. Esse tema de destinação está no nosso tópico do nosso curso do TAC, né? Na parte do curso que a gente fala sobre TAC, tem uma aula específica sobre as destinações de TAC e ação civil pública, um tema que está sempre indo e voltando, né? Ali, sempre tendo modificações recentes, tem que estar bem de olho. Então, os elementos essenciais: o conceito do dano moral coletivo, tem que falar das funções do dano moral coletivo, né? Função pedagógica, função punitiva, função reparatória. Tem que falar que o dano moral é in re ipsa, não depende de comprovação de dano. Tem que falar da independência entre o dano moral coletivo e o dano moral individual. Tem que estipular o valor do dano, falando em números, e tem que explicar como foi que você chegou naquele critério de quantificação. Para a gente chegar ali na prova do aluno, a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado. Nas últimas provas, existe um tópico para a tutela inibitória, né? Aqui, na verdade, esse tópico aqui está errado, aqui é a tutela de urgência, né? Mas a tutela de urgência vai ser uma tutela inibitória porque ela olha para o futuro. Então diz antecipação dos efeitos da tutela, requisitos específicos para o processo coletivo, e aí cita a Lei de Ação Civil Pública no artigo 12, o CDC no artigo 84, parágrafos 3 e 4, o CPC 294, 300 e 53000. É a fundamentação básica da tutela de urgência. E aí chegamos no final da prova. Os pedidos, a gente divide os pedidos em dois. Então, 5.1, pedidos feitos em caráter liminar, em antecipação de tutela, né? A gente pede o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer. E já fixa aqui a astrainte. E aí você pode fixar aqui um valor para a astrainte, né? R$5.000, por exemplo, por descumprimento. E a destinação. Aqui você vai falar das obrigações de fazer. Aí tem a abster-se de praticar diretamente ou por meio de gerentes ou por quaisquer prepostos, representantes ou terceiros contratados, atos que frustrem o direito de greve ou constranjam os trabalhadores a participarem de greves. B. Seja a empresa condenada a observar o princípio da liberdade sindical. Esse aqui é igual àquele que a gente leu lá em cima, né? Convenção 87 e 98, artigo 8º da Convenções 87 e 98 da OIT, artigo 8º da Constituição, bem como se abster de induzir ou instigar seus empregados a preencher carta de oposição. C. Abster-se de induzir ou coagir trabalhador ou trabalhador a desistir ou renunciar a direito objeto de ação judicial proposta por entidade sindical para a defesa de direitos e interesses coletivos individuais da categoria. Uma coisa que os alunos me perguntam muito no curso é sobre a flexão de gênero, né? Se a gente deve escrever trabalhadora ou trabalhador, por exemplo. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto porque a Associação de Procuradoras e Procuradores do Trabalho, a Associação Nacional, trocou de nome para incluir procuradoras e procuradores, o que nos dá um indicativo de que essa é a linguagem oficial no Ministério Público. É falar procuradora e procurador, trabalhadora e trabalhador. Para efeito de prova, a gente tem que pensar na viabilidade disso, porque se todas as vezes que você tiver que falar trabalhador, tiver que falar trabalhadora e trabalhador, talvez você não tenha espaço na prova. Então é um juízo aí de gestão de tempo. Eu não faria. Eu não escreveria trabalhadora, trabalhador. Eu acho que está correto. Eu acho que o examinador vai gostar, mas eu acho que vai faltar tempo na prova. Não daria tempo de escrever tudo que você precisa. E passamos para o item 5.2, que são os pedidos em caráter definitivo. Aqui geralmente você vai ter dois itens, né? O primeiro pedindo a confirmação das tutelas liminares, essas que você pediu no tópico 5.1, e o segundo, a condenação em indenização por dano moral coletivo. Aí você vai fixar o valor e dizer para onde vai. No final da prova você vai ter valor da causa e os requerimentos finais, que a gente vai falar mais abaixo. Vamos começar agora a ver a prova do candidato. Então vamos para a prova do candidato aplicando o gabarito, né? A prova começa sempre: excelentíssimo senhor doutor, juiz da tracinho,
Vara do Trabalho de Campinas. Então a gente já viu que Campinas, ali na prova era muito claro que Campinas era o foro, né, que a gente iria juizar a ação. Aqui a gente teve uma pequena modificação depois do CPC. Muitos autores têm indicado não falar mais do juiz, né? É uma ideia de despersonalização que cresceu com o CPC. Então a gente destina a petição não ao juiz, a gente destina a petição ao juízo, né? Destina a petição ao juízo. Então eu tenho sugerido ou excelentíssimo juízo ou meritíssimo juízo da Vara do Trabalho de tal lugar. E aí começa. O Ministério Público do Trabalho, isso daqui, Procuradoria Regional do Trabalho, é bem importante, né? Eu costumo dizer que na prova do MPT a nota é dada por uma impressão geral do examinador. Ele não vai te dizer onde você ganhou ponto e onde você perdeu. Quem já viu a prova de algum aprovado ou de reprovado não tem muita coisa escrita, né? O que até dificulta um pouco o recurso. Mas na minha prova teve uma coisa que o examinador escreveu. Ele escreveu justamente que eu esqueci de dizer qual era a regional. Então a gente tem aí um indicativo muito claro de que tem que ter regional e, se for o caso, até a Procuradoria de Trabalho no município, né? A PTM. E aí você vai constar a qualificação e endereços completos por meio do procurador, aí poderia ter um A aqui, né? Procuradora do Trabalho, subscrita, com fulcro nos artigos 127, 129, 3 e 9 da Constituição Federal, 83, 1 e 3 da Lei Complementar do MPU, no artigo 5º, inciso 1 da Lei da Ação Civil Pública e 81 e 82 do CDC. Vejam, essa prova aqui é a prova escolhida como a melhor da rodada. Então vocês vão ver que tem muita coisa correta aqui, né? Que eu não vou precisar criticar. Esse aqui é um excelente modelo. Aqui, no nome em juros da peça, observem que esse espaço aqui, que se dá entre essa linha e essa de baixo, para deixar o nome em juros da peça sozinho aqui, é uma praxe no direito, eu faria isso na prova, tá? É bem interessante. Aqui poderia ter também, junto com ele, o pedido de tutela antecipada, né? De tutela de urgência. A gente vai falar sobre a diferença de tutela de urgência e tutela de evidência. Aqui no próximo quadrinho eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, contra quem? Né? Em face de quem? Em face do Banco Monesco, qualificação e endereços completos. Veja como é que escreve aqui, né? Qualificação e endereços completos. Não precisa escrever registrado no CNPJ sob número tal, não sei o que, sob número tal, com endereço na rua tal, número tal, CEP tal. Não precisa fazer isso. Se você colocar só qualificação e endereços completos, já é o suficiente para a prova do MPT. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E aí eu queria comentar mais alguns itens que podem constar ali no início da sua prova, né? O primeiro diz respeito ao requerimento de prioridade. Tem sido uma coisa muito comum, vários dos temas que o Ministério Público do Trabalho ajuiza são temas que coincidem com os temas que são tratados como prioridades no PJE. E eu não encontrei nos livros de processo alguma indicação se esse pedido de prioridade deveria estar aqui no começo, na fundamentação ou no final da prova. Minha indicação é que se faça aqui no começo da prova um pedido, né, uma diretriz, né, pedindo prioridade, logo ali no começo da prova, e lá no final da prova você confirma isso. Então aqui você vai ter vários temas, né, que são típicos do Ministério Público do Trabalho. Você vai ter aqui acidente de trabalho, vai ter assédio moral, discriminação, vários temas aí que são muito típicos, né? Trabalho escravo, do Ministério Público do Trabalho. Então, quando reconhecer algum desses temas, vale a pena constar o pedido de prioridade. Um outro tema que gera muita dúvida é a necessidade de abrir um tópico para explicar o que é tutela inibitória. Na atividade prática da gente, é muito comum a gente encontrar, especialmente nos juízes um pouco mais antigos, uma resistência com a tutela inibitória. A tutela inibitória é uma coisa relativamente nova na história do processo brasileiro. Já tinha no Código anterior, obviamente, mas que ainda causa alguma repulsa, especialmente em alguns membros do Poder Judiciário.
Então, é importante que a gente explique que é a tutela inibitória. No gabarito do 22º concurso, do último concurso, tem um item aqui para tutela inibitória. Esse aqui é o gabarito da questão, divulgada pelo MPT. Então, a gente vai ter aqui tutela inibitória. Qual é a minha sugestão? Esse item não é um item essencial. Então, se tiver com um tempo relativamente bom, você abre um tópico para tutela inibitória. Se tiver com um tempo meio apertado, aí é possível você sacrificar esse tópico, porque é mais importante você focar nos pedidos, por exemplo, na tutela antecipada. São temas que são bem mais importantes. E aí, gente, se você quiser ter acesso ao resto dessa aula, clica no link abaixo, se inscreve no nosso boletim semanal gratuito. Então, gratuitamente você vai receber as atualizações da semana e vai recebendo os links para as próximas aulas desse curso e de outros.